Fala pessoal, aqui é o Perito Kim e hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre quais as coisas que não te contam sobre a engenharia, principalmente na faculdade, tá? Eu vou contar um pouquinho sobre a minha história, porque que eu resolvi ser um perito e como isso mudou a minha vida e a minha trajetória desde a faculdade, porque que eu decidi entrar, onde eu fiz faculdade. Vou contar um pouquinho sobre a minha história com vocês e nessa história aí a gente vai comentando um pouco mais sobre as coisas que ninguém te conta sobre a engenharia que eu tive que aprender na prática. Você vai ter todas essas dicas de mão beijada. Primeiro eu comecei a estudar engenharia ali no ano de 2018. Eu comecei a fazer engenharia aqui em Cascavel mesmo, eu moro em Cascavel. Comecei a fazer engenharia aqui na faculdade PAG, na Fundação Assis Gurgix. Então eu comecei a fazer lá, a faculdade era em período integral, né, uma faculdade particular. Então eu comecei a trabalhar a engenharia ali. Por que eu queria ser engenheiro? Porque eu tinha aquele sonho, né? Eu sou bom em matemática, eu vou fazer engenharia, sempre isso, né? Eu sou bom em matemática, eu vou pro lado das exatas. Qual que é? Naquela época ali, a profissão de engenheiro estava muito em alta, assim, o pessoal falava muito bem de engenharia e tudo mais, falava, eu vou ficar rico, vou sair da faculdade de engenheiro, eu vou ficar rico. E aí a gente já começa com essas falácias, né? Mas tudo bem, a gente começou ali, começou a trabalhar ali nos ensinamentos de engenharia. Então a gente começou no ano de 2018, começa essa história, né? Eu entrando ali na faculdade. No período integral, a faculdade ali da FAG, a gente formava no período de 4 anos, né? Então eu me formei ali no período de finalzinho de 2018, colegial no início de 2019, né? Ainda no período da faculdade, eu me interessei bastante, sabe? Pelas matérias de patologia, pelas matérias de perícia, avaliação. Então eu gostei bastante desse tema, mas não pensei, eu vou sair da faculdade fazendo isso. A minha ideia principal era que eu ia sair da faculdade com aquele pensamento de projetar, vou construir, vou ser engenheiro de obras, tá tudo certo. Então eu acho que a faculdade ela meio que te guia para isso, ela não te dá um leque de possibilidades maior do que você pode ser. Você pode ser projetista, você pode ser engenheiro de obra e meio que acaba aí, assim. Eles até te dão uma pincelada das outras coisas que existem na engenharia, mas nada muito aprofundado, eu diria. Então, assim, a gente sabe que aquela coisa existe, que aquela profissão existe, mas não pensa que a gente pode se colocar nesse lugar. Então, eu comecei a gostar desse ramo, principalmente porque na faculdade eu percebi que era uma coisa bem investigativa, assim, então eu gostava bastante disso, sabe? E aí comecei a pensar nisso e tudo mais, e já na época da faculdade fui trabalhar como estagiário, né? Estagiário daquele jeito, né? Estagiário não remunerado, trabalha e não ganha. Eu, pelo menos, trabalhava como estagiário não remunerado. Então, fui trabalhar numa empresa, essa empresa fazia projetos de casa, projetos de prédios e tudo mais, e eu fiquei ajudando o setor de prevenção de incêndio. Comecei a fazer bastante projeto de prevenção de incêndio. Via as normas, as NPTs, gostava bastante de ler essas normas e entender um pouco mais. Aprendi bastante nessa época da minha vida ali, com o estágio mesmo, né? Aprendi bastante, comecei a entender o que era um pouquinho desse mundo de engenharia e que não só tinha esses mercados de preciso ser projetista de casa ou eu preciso ser executor de obra de casa ou prédio. Então eu posso trabalhar em outras áreas, por exemplo, a prevenção de incêndio. Então eu comecei a ver um novo horizonte ali, né? Esse foi um dos meus estágios, aí o segundo estágio eu fiz já na área de construção civil mesmo, acompanhando a obra. Então acompanhei a obra ali desde da parte da fundação propriamente dita, acompanhei todas as etapas da obra. Ali eu achei bem bacana, assim, consegui aprender bastante também sobre a questão do prevencionismo. Então o estágio ele é super importante para o engenheiro, principalmente para o engenheiro que está para se formar, ele é super importante. Por quê? Porque você vai trabalhar com alguém que já tem experiência e você vai adquirindo essa experiência. E o mais legal disso é que, assim, estágio é um lugar para você aprender e para você aprender com quem já sabe e, melhor ainda, a maioria das vezes recebendo. Então, você
é pago para aprender. Isso é muito bom, é claro, você tem suas obrigações e tudo mais, mas você praticamente é pago para aprender. Então, isso é uma coisa bem legal, assim. Então, eu fui juntando experiência, principalmente na parte de prevencionismo. Então, fui juntando essa experiência e comecei a trabalhar nessa área no meu estágio. Aí, beleza, me formei, pô, legal, tirei o CREA, super faceiro, animado, né? Vou começar a construir, não sei o que e tudo mais. Aí que eu fui ver que não era bem assim. Aí eu comecei a procurar trabalho, né? Queria trabalhar para os outros, construtoras grandes e tal, não sei o que. E aí eu fui trabalhar para uma construtora aqui de Cascavel de médio porte. E ali eu gostava pra caramba de trabalhar ali, fazia projetos residenciais, fazia projetos de prevenção de incêndio, fazia todas essas questões. Porém, um dos meus chefes, ele era perito, ele era especialista em avaliações e perícias, né? E com esse especialista eu comecei a ter uma vivência um pouco maior na parte de perícias. Então a gente fez alguns trabalhos ali envolvendo a parte de perícias propriamente dita, e nessa parte ali que eu comecei a criar um pouquinho de vontade de participar desse setor. Eu comecei a trabalhar com ele ali e tal, fomos fazendo algumas obras ali na parte de perícia, inspeção, fazendo laudo de prevenção e tal, e foi bem bacana, assim. Nesse momento que eu comecei a gostar um pouco mais dessa parte, aí a gente, assim, começa a gostar um pouquinho, começa a se encaminhar, né, para coisa que você realmente gosta. Então, o que eu comecei a fazer? Eu busquei um curso de pós-graduação, que foi na mesma faculdade que eu fiz, busquei esse curso de pós-graduação, tive um descontinho ali porque eu era ex-aluno já, então deu uma facilitada. Então, entrei num curso de pós-graduação de avaliação e perícia. Nesse curso de avaliação eu consegui aprender muito mais sobre o que um engenheiro perito precisava fazer. Porém, ele era muito longo, foi um curso de 2 anos, toda semana indo ali fazendo e tudo mais, e eu queria aprender muito mais rápido, sabe? Então eu fui comprando vários livros de perícia envolvendo essa área e lendo normas. Eu gostava muito de ler normas, então eu comecei a ler as normas para entender o que podia ser feito, o que não podia, as normas de perícia, né? As normas de como escrever um laudo, o que é um laudo técnico e tudo mais. Comecei a ver essa parte, comecei a estudar um pouco mais, comecei a me aprofundar cada vez mais. Conhecimento, querendo ou não, conhecimento é poder. Comecei ali a adquiri mais conhecimento e ainda trabalhava nessa empresa de engenharia, né? Nesse momento que eu estava trabalhando nessa empresa, eu comecei a me sentir assim. No começo você fica eufórico, né? Nossa, estou trabalhando na área, estou trabalhando como engenheiro, isso é ótimo, estou adquirindo experiência, isso é incrível e tudo mais e tal. Mas aí eu comecei a sentir que eu estava sendo meio desvalorizado, sabe? Salários muito baixos, assim, responsabilidades bem altas, salários baixos. Fazia praticamente ali nessa empresa, fazia meio que de tudo. Fazia laudo, fazia projeto, cuidava de obra, fazia compra, pagava boleto, pagava funcionário. Então, sim, eu fazia meio que de tudo. Eu comecei a me sentir um pouco desvalorizado. Começou a acontecer, eu comecei a me sentir desmotivado e tudo mais. Acabamos saindo dessa empresa, falando assim, não, beleza, eu vou tocar aqui pra frente e tal. Até peguei uns serviços terceirizados, tenho uma boa relação com os donos dessa empresa, sim, e tá tudo certo, assim. Saí dessa empresa por causa de questões que eu estava me sentindo desvalorizado, não estava gostando mais daquela questão. Eu queria ser perito, eu queria trabalhar para mim mesmo, eu queria ser perito. Logo depois desse período, eu me cadastrei na perícia judicial, já pegava alguns clientes particulares, né? Alguns clientes que eu fazia perícia particular ali para eles, fazendo entrega de um imóvel, mas não trabalhava extremamente ativamente. Isso era uma coisa assim que eu fazia para tirar um pouquinho do tempo e tal, ganhar um dinheirinho ali, mas não era uma coisa que eu fazia para sobreviver. Então eu comecei a trabalhar com um profissional de perícia mesmo, assim, um profissional para adquirir conhecimento. Então eu comecei a trabalhar com esse profissional de perícia para adquirir conhecimento, e aí ele começou a me dar as dicas. Foi aí que eu me enfiei de cabeça no universo de perícias mesmo. Assim, comecei a fazer perícias em grande escala, sabe? E aí, nesse momento que eu comecei a ver que perícia realmente poderia, entre aspas, pagar minhas contas, né? Que eu precisava começar a rentabilizar com isso.
Já nesse momento eu comecei a pegar mais clientes particulares, comecei a atender alguns condomínios, fazendo laudos anuais para eles, manutenções, eles sempre falavam comigo, laudo de manutenção, laudo de reforma. Comecei a trabalhar com algumas imobiliárias fazendo laudo de entrada e saída dos imóveis para ver a condição física das edificações. Então a gente começou a trabalhar mais ativamente assim com perícias, tá? Depois que eu fiz isso, aí eu parei de trabalhar com esse perito, falei, tá na hora de eu trabalhar com as minhas próprias pernas, caminhar com as minhas próprias pernas. Depois que eu já tinha uma expertise um pouco grande, assim, como assistente técnico, como perito particular, aí eu comecei a migrar para as perícias judiciais. Então eu me cadastrei em todas as varas, primeiro do Paraná, né? Depois eu me cadastrei nas varas de outros estados, mas inicialmente eu me cadastrei nas varas do Paraná, viagens mais próximas e tudo mais. Eu comecei a trabalhar nessa questão das varas do Paraná, né? Para a Justiça do Paraná. Então comecei a fazer as perícias judiciais, comecei a ser nomeado, perito em uma, perito em duas, comecei a gostar do negócio, comecei a pegar as manhas, os macetes também, porque essa parte judicial tem todo um macetinho ali, como que você vai cobrar os seus honorários, como que você vai marcar as perícias e tudo mais e tal. E aí hoje eu já tenho uma base de clientes bem grande, tanto nas perícias judiciais quanto nas perícias particulares, já tenho uma base bem consolidada aí, consigo uma rentabilidade bacana com esse tipo de perícia, tanto na parte particular quanto na parte de judicial. E aí hoje eu trabalho exclusivamente com perícias de engenharia, trabalho com basicamente todos os tipos de perícia, né? Perícias de entrega, perícias de entrada e saída, manual de uso e operação, trabalho com praticamente todos os tipos aí. Eu só não trabalho muito, porque assim, eu não tenho uma expertise muito grande com avaliações. Avaliações não é muito meu ramo, não é muito o que eu gosto de fazer. Tenho conhecimento, posso fazer isso, já fiz algumas, mas não é o meu conhecimento assim focado nisso. Depois de tudo isso, você me fala, tá, Gabriel, você me contou um pouco da sua história aí, bacana, mas o que realmente que não te contam sobre a engenharia? Então, essa minha história aqui serviu como um guia para eu puxar alguns ganchos aí do que não te contam da engenharia. Primeiro, eu entrei na faculdade pensando que era só eu ter o diploma na mão que eu ia ficar rico. Eu ia sair construindo prédios gigantescos, prédios maravilhosos, ia ficar rico e pronto. Na verdade, não é bem assim, né? Então a gente precisa acumular conhecimento, a gente precisa acumular experiência para a gente conseguir clientes e galgando clientes aos poucos, a gente pegando essa experiência para adquirir novos clientes. E também é uma coisa que é bem complicada, assim, eu achei que eu ia ser engenheiro e que eu não ia precisar assim me preocupar com clientes, achando que eles viriam até mim e tudo mais. Na verdade, a verdade não é essa. Todo engenheiro tem que, em algum momento da vida, estudar um pouquinho sobre vendas, porque vai ter que vender o seu serviço, vai ter que vender o seu produto, no caso, se for uma casa. Em algum momento da sua vida você vai precisar vender. Esses tempos atrás eu estava assistindo um videozinho do Flávio Augusto e aí ele falava: tudo nesse mundo é vendas. E é a mais pura verdade. Tudo nesse mundo é vendas. Então, em algum momento você vai ter que aprender a vender. E a faculdade não te ensina isso e não vai te ensinar. O dever da faculdade é te ensinar as questões técnicas de base, mas é uma pincelada que a faculdade te ensina. Não pense que você vai sair da faculdade calculando um prédio inteiro estrutural. Não pense que você vai sair da faculdade com confiança, até mesmo para calcular, até mesmo para fazer um projeto completo aí de uma casa. Até porque a faculdade não te ensina aí questões de aprovação. Para você ter uma noção, quando eu saí da faculdade, mas isso é claro, é um problema meu, eu deveria ter corrido atrás desse conhecimento, eu não sabia nem como preencher uma RT. Então eu tive que aprender ao longo do tempo como fazia isso. E assim, muitas pessoas me ajudaram no meu caminho, né? Mas aí, isso é uma das coisas que não te contam sobre a engenharia. Você não vai sair da faculdade achando, com aquele conhecimento mínimo, achando que você vai ganhar muito dinheiro. É claro, com as pessoas certas te ajudando, com ensinamentos e
com o conhecimento, você pode sim sair já rentabilizando o teu conhecimento, sair já sabendo o que você vai fazer, muito concentrado no teu caminho aí, mas muitas vezes você não vai ter assim a confiança total para fazer o que você quer de primeira ou coisa parecida. Então, uma das coisas é isso, você não vai sair da faculdade ganhando muito dinheiro. Outra coisa que não te contam, de forma alguma não te contam, quando você está fazendo engenharia, é que falam assim, o mercado está saturado, o mercado não sei o quê, mas não te mostram o leque de possibilidades que você tem para ser um engenheiro. Isso é uma coisa que não te contam. O engenheiro civil, é claro, é a minha especialidade, o engenheiro civil, ele pode trabalhar em diversas áreas. O mercado de engenharia civil é muito abrangente. Pensa comigo, só na questão de reparação, laudo, reforma, só nessa questão de edifícios que já estão construídos, estamos falando só de edifícios que já estão construídos, são 72 milhões de edificações no Brasil todo. Imagina, no Brasil existem apenas 400 mil engenheiros cadastrados no CREA, engenheiros civis cadastrados no CREA. Nem todos esses 400 mil são atuantes, nem todos eles são peritos. Então, assim, tem muito mercado para todo mundo, todo mundo. Falam assim, a engenharia não vai bem quando tem crise. Só não vai bem para quem não sabe trabalhar no mercado de engenharia de forma correta. Em época de crise, pensa comigo, as pessoas continuam construindo casas, continuam construindo apartamentos, continuam morando, elas precisam morar. Então imagina, com a economia, manutenções são negligenciadas, também tem a questão de diminuição de custos em construções. Então imagina, o cara está economizando um monte, é claro que vai ter problema. Quanto mais economia tiver em uma obra, mais problemas vão acontecer. Sempre tem que ser feita a economia inteligente, a economia do prevencionismo. Se você fizer a economia do prevencionismo, você vai economizar dinheiro e vai valorizar a tua obra. Se você fizer a economia, perdão da palavra aqui, né? A economia burra, você vai perder dinheiro, você vai fazer com que a tua obra seja de uma péssima qualidade. E aí entra questões como ações judiciais, aí entra ações como reparações que você tem que fazer. E tudo isso precisa de um perito para dar o laudo, para entrar com uma ação judicial contra, você precisa de um laudo técnico. Para você defender a construtora, você precisa de um laudo técnico. O juiz precisa de um laudo técnico. Então, essa área, especificamente da minha especialidade, eu estou falando, tem um mar de possibilidades gigantescas. Ninguém conta para você isso na faculdade. Então, essas são algumas coisas que não te contam na faculdade. Outra coisa que não te contam é que a faculdade não é o fim, a faculdade é só o começo. Você precisa estudar, você precisa se antenar, você precisa estar ligado nas normas. Normas estão sempre mudando, sempre passando por revisão, estão saindo sempre novas normas. Por exemplo, desse ramo de inspeções prediais e tudo mais, saiu uma norma em 2020, saiu uma norma nova sobre isso, norma super importante, que bem provável que logo logo vai criar obrigatoriedade de inspeção predial nas edificações, principalmente edificações de multipavimentos, né, multifamiliares aí, bem provavelmente que vai criar leis. Já existem alguns estados, se não me engano, São Paulo e Rio de Janeiro, já existem leis que obrigam condomínios, assim, edificações de multipavimentos a fazerem inspeções prediais periódicas, né, para evitar acidentes, evitar problemas com acidentes. Esse ramo ele é incrível e tem muitas possibilidades dentro deles. Só que os peritos eles não querem que você entre nesse mundo, eles querem o mercado só para eles. Por quê? Porque é cômodo. Se tem pouca gente, eu posso cobrar bastante. Se tem pouca gente, eu posso dizer que eu sou o único especialista nessa área. Então é cômodo para engenheiro civil perito que ninguém entre nesse ramo. Então, assim, a gente vai contando aos pouquinhos, assim, para as pessoas, para elas entenderem o que é esse mercado, como fazer e tudo mais. Isso é muito importante. Essas são algumas das coisas que não te contam sobre engenharia, sabe? Eu sou bom de conta, eu vou ser bom em engenharia. Calma, não é bem assim. Isso também é uma outra coisa que as pessoas têm um pouco de preconceito, assim, eu sou bom de conta, você é bom de engenharia. A engenharia é muito além. Em engenharia você vê o todo assim como uma coisa
incrível, e o micro assim é mais específico, você vai especificando cada vez mais. Nós engenheiros civis, peritos, né, nós trabalhamos muito com a visão do todo, mas a correção do micro para diminuir o custo e tudo mais. Tem muita coisa a ser trabalhada pela engenharia civil, muita coisa que não te contam. Então esse vídeo ele conta um pouquinho sobre o todo, um pouquinho sobre a minha história também, e aí ele explica para você como que você, algumas coisinhas sobre o que não te contam de engenharia. Se vocês gostarem disso, se vocês gostaram desse tipo de vídeo, eu posso fazer uma parte 2 um pouquinho mais elaborada aí, contando passo a passo aí, sei lá, um top 10 das coisas que não te contam sobre engenharia, a gente pode listar aí, seria legal, seria bacana. Mas comenta aqui se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha aí, se inscreve no canal também, é bem bacana pra gente ver que as pessoas estão gostando do nosso trabalho. A gente está tentando sempre trazer um conteúdo um pouco melhor para vocês aqui, um pouco mais específico, para que vocês tenham esse conhecimento e que vocês consigam fazer sempre de forma correta as perícias aí e entrar nesse mundo tão próspero da engenharia. Muito obrigado, eu sou o engenheiro Gabriel Kim Moskaleski, vulgo Perito Kim. Gostou? Se inscreve.